vaga, talvez, contra o rebaixamento. Tá aí, então, os jogos de hoje. E agora, a classificação. O Palmeiras segue líder com 61 pontos, mas agora tem o Flamengo na sua cola, também com 61 pontos e o mesmo número de jogos. Esse final do campeonato vai ser eletrizante. Bem para trás, o Cruzeiro com 56. E aí, dali para baixo, todo mundo lutando por vagas na Libertadores, ou muita gente lutando por vagas na Libertadores. O que chama atenção é o vale entre Palmeiras e Flamengo e o resto. E também ali na zona de rebaixamento, né? O Santos, se ele vencer hoje, praticamente decreta o rebaixamento do Vitória também. Os 4 já estão ali bem embaixo. Essa é a situação atual do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos lá. Mauro César Pereira, qual foi o grande mérito do Flamengo para esse 3-2? Ó, eu já adianto, eu achei o jogo legal pra caramba. Independentemente da arbitragem, que eu achei ruim, errou e tal. Mas eu achei muito legal o jogo. Diga lá, Mauro. Eu vou falar, parece um pouco contraditório, mas assim, eu acho que o Flamengo não jogou bem, mas teve um mérito de ser eficiente, né? O Flamengo fez 19 finalizações em 2 jogos e 6 gols, ou seja, a pontaria que normalmente vinha muito mal, né? Desses 2 jogos, depois da data FIFA, o Flamengo acertou o pé. E eu admito que jogar de uma maneira diferente que a habitual foi uma virtude do Felipe Luiz, embora eu acho que o Flamengo jogando em casa, da maneira que jogou, não é jogar bem, é ser eficiente. Não sei se eu consegui ser claro a respeito disso. É inevitável falar da arbitragem, eu acho que assim, já se criou uma narrativa de erro de arbitragem. Não houve erro de arbitragem, há polêmica de arbitragem. Erro foi no Morumbi. Comparar as duas coisas não dá. A tentativa de estabelecer uma comparação entre o que houve no jogo entre São Paulo e Palmeiras e ontem, desculpa, gente, não dá mesmo. Vamos lá. O time visitante deixa de ter um jogador expulso e um pênalti contra si, quando no segundo tempo perde por 2-0, ou seja, poderia ser 3-0, um a menos. Agora o time visitante poderia ter um pênalti no começo do jogo, 11 contra 11, fora de casa, ou seja, com o jogo inteiro pela frente, né? Não dá para comparar. Essa comparação, desculpa, eu não consigo nem imaginar como é possível fazer uma comparação. São cenários totalmente distintos. O que deixou de ser marcado ontem foi algo... Há uns 20 anos eu criei uma expressão chamada pênalti à brasileira. O que se marcar seria um pênalti à brasileira. Eu não sei se vocês viram, mas no sábado houve um jogo importante na Alemanha, Bayern e Borussia. O primeiro gol do jogo é do Harry Kane. Ele cabeceia após um cruzamento e o Guirassy, o centroavante, o atacante do Dortmund, está marcando e tem um toque igualzinho do Jorginho. Igualzinho. Aliás, a foto desse contato está no perfil do Bayern de Munique Notícias. Ninguém reclamou, gol seguiu. Niko Kovac, técnico do time do Dortmund, depois do jogo, ele reclama até da falta de critério do árbitro durante o jogo, mas diz, aquilo não é falta. E o árbitro fala depois, não, aquilo não é falta. Não há força suficiente para derrubar o jogador. O jogador, no caso específico, consegue finalizar. Vamos voltar um pouquinho, o gol contra do Pulga, contra o Bayern, nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes. Não houve reclamação, também tem um contato no Pulga. E com relação ao futebol brasileiro, a gente pode falar das contradições, claro, porque os árbitros não têm critério. A gente pode voltar até o 89, o gol do Maurício no título do Botafogo contra o Flamengo. Ali o Leonardo é empurrado também levemente, mas ele não seguiu o jogo. Ali se apitou a moda internacional. Ontem, o Wilton tentou apitar a questão que eles não sabem apitar. A moda futebol, e não futebol, são duas coisas, futebol brasileiro. E aí, para criar essa narrativa, e há um esforço muito grande para se reforçar essa ideia de erro de arbitragem, e o certo, da minha visão, é polêmica envolvendo a arbitragem, que eu admito, óbvio que eu admito, evidente, que alguém acha que é pênalti, ainda mais no ambiente do futebol brasileiro. Então podemos discutir. Agora, tratar como erro inquestionável ou não. Erro inquestionável, na minha visão, lógico, estou dando a minha opinião, tá, gente? Discordem à vontade. Porque você fala, às vezes o cara não entende bem que é uma opinião. Foi no Morumbi. Ali foi um erro crasso, uma coisa que não dá para discutir. São lances bem distintos. Para reforçar, você tem o quê? O mal do futebol nas transmissões, que é central do apito. A central do apito, ela é a dona da opinião na transmissão nos 2 canais, no pay-per-view e no aberto. E o que ele fala tem que ser repetido claramente por todo mundo, porque ninguém contesta. Não sei se há uma determinação global lá de não contestar, mas não se contesta. É impressionante, tem 4 comentaristas, ninguém fala um ai, não tem nenhum senão. E outro dia aconteceu de um companheiro ficar numa situação que ele meio que discordou e depois veio a opinião do central do apito. Bem, o Arnaldo sabe muito bem essa história, né? Não preciso ser redundante aqui, repetitivo com relação a isso. E isso é o que é colocado como se fosse a palavra final. E os outros ex-árbitros que comentam em outros lugares,
com exceção de um ou outro, repetem o coro, por quê? Eles eram ruins também, como ruim é a arbitragem brasileira, e apitavam dessa maneira que a cultura, entre aspas, do apito nacional é essa. Então, desculpa, erro de arbitragem, eu não aceito essa argumentação. Não concordo. Não aceito, não. Pode ter, é óbvio que assim, cada um pensa como quiser. Polêmica de arbitragem, tudo bem, pode acontecer. O jogo, né? O Palmeiras teve domínio, controle, fez um jogo bom, mas faltou o fundamental. Duas coisas fundamentais. Criar chance, criou muito pouco, o Rossi não fez nenhuma defesa, e entender o jogo que parece que a comissão técnica não entendeu ainda. O Palmeiras, ele quando ocupa o campo de ataque e domina o jogo, ele deixa muito espaço na sua última linha. O São Paulo fez gol assim, o Bahia fez gol assim com bola longa, e ontem o Flamengo fez gol assim. Um pivôzaço do Pedro, passo para a Arrascaeta, o outro gol, bola roubada. E o Fux era o mapa da mina. E não foi trocado no intervalo. Eu imaginava que ele não voltaria para o segundo tempo. E ele volta para o segundo tempo. O Abel Ferreira tenta jogar dessa forma, pressionante, no campo de adversário, dominando, controlando, mas ele ainda não conseguiu. Contra adversários mais desafiadores, que são mais fortes. São Paulo no Morumbi, Bahia na Bahia, Flamengo no Rio. Né? Contra os outros adversários é diferente, Juventude e tal. Ainda falta uma sintonia nisso aí. Ele ainda não conseguiu. Porque ele é português, mas não é Jorge Jesus. Muito é isso. Muito bem. Estamos na... Bibrutal. Bibrutal. Boa. Bibrutal, audiência. A gente vai falar de arbitragem o tempo todo, porque foi muito importante no jogo de ontem. Uma coisinha rápida que eu esqueci, uma frase só. O Pedro é titular do Flamengo, gente. Essa discussão de que o Pedro tem que jogar, ela está fora do contexto. Ele é titular, ele ficou fora contra o Cruzeiro, contra o Corinthians e contra o Vasco. O Vasco poupado, Cruzeiro e Corinthians, porque ele fez uma atuação vergonhosa aí na Plata. E aí teve que ir para o banco. E se ele continuar seguindo o que pede o Felipe Luiz, ele vai ser um atacante cada vez melhor. O que ele fez ontem é o que o Felipe sempre pediu para ele. Demais. Então, a crítica construtiva, o esporro, algumas vezes, funciona. Aquele esporro público que ele deu no Pedro, funcionou. Tem ali uma participação do técnico nessa melhora do jogador. Muito bem, pois é, jogou demais o Pedro ontem. Danilo, para você qual foi a maior questão que justifique a derrota do Palmeiras? Enfim, se você quiser também falar já de arbitragem, que a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai falar bastante, mas pode falar à vontade. Eu acho que o que justifica a vitória foi a eficiência do Flamengo, porque o Palmeiras errou 2 vezes de uma maneira absurda e o Flamengo aproveitou. O Palmeiras poderia ter errado e o Flamengo poderia não ter aproveitado. Talvez a gente não estivesse falando aqui dos erros do Flamengo, dos erros do Palmeiras, desculpa. Mas eu acho que a arbitragem errou, sim. Eu acho que a questão do Jorginho, ele não estava nem disputando a bola com o Gustavo Gomes. Não teve uma disputa. Ele estava no chão, atrás, muito longe da bola e empurrou com as 2 mãos nas costas do Gustavo Gomes. Não teve disputa. Eu acho que a comparação com o lance que o Mauro falou na Alemanha é diferente, porque não estava tendo disputa. Então, para mim, aquele foi um erro. E também foi um erro o amarelo para o Pulgar quando ele pisou no tornozelo do Maurício sem nem tocar na bola. E tudo isso estava no 0-0. Eu concordo que o erro mais grave na comparação foi do Tapia, e do Gomes, do Alan e do Tapia, porque aquele ali foi um pênalti mais escandaloso. Mas esses 2 erros aconteceram e a arbitragem, para mim, falhou quando o jogo estava 0-0. Então eu acho que o impacto poderia ter sido até maior, porque quando a gente fala do erro do São Paulo e do Palmeiras, estava 2-0 para o São Paulo. Claro que o erro poderia ter definido o jogo, poderia ter sido 3-0, não estou aqui querendo comparar o tamanho do erro, mas o impacto talvez fosse diferente, porque a gente estava falando de um começo do jogo 0-0. Então, para mim, o Wilton foi caseiro, roubando a expressão do Arnaldo, que ele sempre usa. Eu acho que foi um árbitro bem caseiro. Aliás, os 2, Palmeiras e Flamengo, os erros capitais, eles foram a favor do Flamengo, no pênalti do Arrascaeta no primeiro turno, e agora esses 2 erros que para mim também foram a favor do Flamengo, tanto a expulsão não dada do Pulga, quanto o pênalti que deveria ter sido marcado no Gomes. Mas para mim é a mesma coisa de sempre, erro de arbitragem, não está manchado, não tem esquema, não tem nada disso. Erro de arbitragem porque os árbitros são ruins, como a gente já costuma ver, e eu sempre falo, no fim de semana passado o Palmeiras foi beneficiado, a vítima foi o São Paulo, dessa vez o Flamengo foi beneficiado, a vítima foi o Palmeiras. Hoje, provavelmente, nessa rodada, com 3 jogos, a gente vai ter o mesmo problema. Eu sei que o Candançan foi xingado no jogo do São Paulo e do Mirassol. No fim de semana que vem vai ser xingado o árbitro. É a mesma coisa de sempre. Mas sobre o jogo, eu acho que a eficiência do Flamengo foi determinante por isso. Porque o Palmeiras errou de uma maneira, especialmente o Aníbal. Acho que o Aníbal foi um erro muito claro, né? A saída de bola, a pressão do Flamengo.
Um erro que não poderia acontecer no momento do jogo. Se vira 2-1 como estava, era outra coisa. Eu acho que no do Fuchs, o primeiro gol, temos que dar mérito também ao Pedro. Claro que ele poderia ter feito melhor, o Fuchs poderia ter feito falta. Nada me garante que o Murilo faria melhor, porque o Murilo está numa fase bastante insegura. Então, acho que na comparação também é difícil saber o que o Murilo faria em relação a essa jogada do Pedro. Mas eu gosto de dar o mérito para o Pedro, porque ele fez um pivôzaço. E o Arrascaeta já sabia que o Pedro ia conseguir fazer o pivô e ele já começa a movimentação antes mesmo. O que mostra que os dois gênios se entendem muito facilmente. O Gustavo Gomes demorou a perceber também o Arrascaeta correndo. Quando foi ver, a bola parou dentro do gol. Depois o Palmeiras conseguiu reagir bem, mesmo com os erros de arbitragem, mesmo com o Flamengo à frente. O Palmeiras reagiu bem, estava jogando bem, muito diferente do que a gente se acostumou a ver quando o Palmeiras ia para o Maracanã. O Palmeiras propôs jogo, conseguiu pressionar o Flamengo, mas não conseguiu ser incisivo o suficiente. Então, acho que o Flamengo foi merecedor da vitória, mas para mim, sim, a arbitragem teve um papel determinante. Muito bem. Juca, eu já adiantei no começo que eu adoro